Aqui tá certo. Então, lá, né? lá. Vamos lá, área máxima construída. Também um número a ser definido. O valor de área máxima construída, para que se limite justamente que a Érica Muito me estranharia se não tivesse. Toda a indústria tem isso. Né? Número máximo de pavimentos, mantém o pavimento da APA. Isso aí é importante, porque a Tereza falou que tem um monte de irregularidade em relação a isso. Tem uma irregularidade que o Conjapa identificou, porque eles usaram a declividade do terreno e subiram, e de um lado, você olha o prédio tem 2 andares, você olha do outro tem 5, entendeu? Então, isso aí é bom detalhar, viu, Mariana, quando a gente for... Existe uma regra que fala que por desnível acentuado do terreno é permitido mais um pavimento. Ah, pode. A regra fala. Por quê? Porque você considera o primeiro pavimento do nível do acesso. Então tem uma regra que a gente precisa estudar para ver se na APA vai poder, se não vai, porque que dá um... Naquele monte, Santiene, Araucária, Santilene, Lofes. Aconteceu isso. E eu e a Giselda, né, a gente bateu tanto nisso, porque de um lado tem 5 andares. Ali, sabe qual e eu lembro a frente tem um, na verdade. Eu acho que até pode. Acrescenta um pavimento só. E mas lá, sabe então, qual que é o problema, educado, já que você tocou nesse assunto? O problema desse rol também, eu acho que mais ainda, o problema maior é o porte. O porte não atende à lei. Ele foi aprovado com um porte muito maior na época do Jarreta e ficou, e ninguém mexeu nisso. Ele está aprovado com um porte que não era permitido pela lei. Então aquilo não é uma aberração que a lei permitia, não. É uma aberração da aprovação da prefeitura. Do candidato. Vamos lá, também definir questão de aproveitamento do subsolo, se será possível e onde será possível dentro de cada uma das considerações, lembrando que existem zonas de fragilidade do solo e tudo mais. Aí dentro do lote, a porcentagem de área permeável dele, né? O quanto vai ficar nos loteamentos, nos lotes que hoje já existem e ainda não tem um projeto aprovado, nenhuma construção, se vai ser diferente ou não dos novos parcelamentos naquela regra de lá dar uma flexibilizada, jogando um pouco da área permeável para fora. Então tudo isso a gente entende pertinente discutir. Eu acho que vocês estão partindo de um começo, muito começo. Acho que seria muito mais proveitoso que a gente pegasse hoje e falasse, hoje temos regra para isso, isso, isso e isso. E aí, a partir dessa análise, para cada um desses itens que tem hoje, a gente avalia, entendeu? Porque partindo Marilis, nós olhamos isso, isso é uma apresentação consolidada, Marilis. Nós olhamos tudo isso, nós nos debruçamos nisso mais de um mês, exclusivamente. Desculpa, sim, mas eu sinto falta também. Eu tenho reclamado bastante disso nas reuniões do GTA. Que se a gente pegasse a 10.850 e fizesse a partir faz um dela... quadro, olha, eu posso Você quer que eu abra aqui? Você quer que eu abra aqui? A gente tabulou a 10.850. Eu abro, eu aquilo feito. Você se apresente, não é que eu abro. Eu quero que a apresentação seja didática. Vamos lá, numa próxima a gente faz isso. A gente tabulou a 10.850, colocamos comentários sobre cada um desses artigos e a gente pode compartilhar com todo mundo. E isso foi o começo do começo para a gente começar a fazer isso. A gente já tinha feito no plano de manejo, né? Quem fez foi ele, calculou tudo lá. E aí foi isso que a gente carregou. Mas não está claro, a gente faz isso em outro momento, a gente organiza, compartilha, todo mundo faz esses comentários. Porque assim, você entendeu, Mariana? Hoje é assim, a gente pode melhorar para isso. Porque o que a gente quer é não perder em relação ao que nós conquistamos. Sabe como que a gente possa avançar. Uma tabelinha sobre pavimentos. Hoje, permite 2 mais 1 com desnível acentuado. Isso é bom. A proposta agora, Zona 3, pra não zona 4, zona 10. Gente, olha. Não, mas apresentar Érica, eu acho perfeita essa colocação, tanto é que essa seria a nossa metodologia. Nós já temos uma proposta para cada um desses itens, que está sendo acabando de finalizar pouquíssimos dos itens que faltam, justamente com isso. Nós fizemos tabelas com cada um dos parâmetros, isso tudo está vindo de lá, e nós queremos depois propor quais são esses valores com base no que Essas existe. tabelas têm que ser feitas junto com o pessoal do Declan. Porque vocês não são Declan, vocês são verde. Mas é por isso que nós Entendeu? Tem que apresentamos fazer aqui. junto. Então não apresenta isso agora. Fala, nós fizemos alguns parâmetros de edificação
pessoal do Deplan. Então depois a gente apresenta, não adianta você ficar apresentando, tá perdendo tempo. Peraí, Marili, peraí. Eu pedi essa reunião eu tô achando ótimo para todo mundo aqui, essa interface com o Deplan, com a Verde. Eu acho que tem essa questão que eu concordo, que se partisse dessa coisa 10.850 assim, vou melhorar para isso, seria melhor, mas o que eles estão fazendo, todo mundo concordou aqui que é a primeira conversa, então vamos lá ouvir até o fim, e daí a gente anota o que a gente precisa e vai. E outra coisa, esse documento já está colocado na internet há quase um mês. Qual? Esse, com isso. Aqui é só uma apresentação. Foi, a gente mandou. Esse documento há quase um mês já. Então, você poderia ter gente, então eu não consegui abrir. Não, a gente manda de novo. Ué, mas o que eu fiz? Eu já pedi. A gente mandou. Lembra que eu te falei que eu não consegui chegar? Essa apresentação... Não, o slide não, o texto, são umas 50 páginas, são PDF. Tá confuso, Aquele tá confuso. Então vamos lá. Tá confuso, o jeito que a gente decidiu apresentar, não está sendo didático e fácil para todo mundo. A reunião veio da demanda do conselho, porque exatamente estava confuso. Isso. E a nossa ideia é apresentar um pouco de como está funcionando a nossa cabeça. A gente não colocou os números e nem como foi feito o nosso diagnóstico. Simplesmente para ver se são essas as intenções, se a gente está indo pensando mais ou menos do mesmo jeito. Porque aí, se não, é isso, olha, uma preocupação gravíssima é a da, bom, sei lá, da número de pavimento, de declividade. Se a gente não colocou, isso daí eu vamos pensar encaro sobre como isso. esboço. Deixa eu ver que está amadurecido. Sim. Mas depois a gente faz um conciliamento. É isso mesmo. Eu acho É isso que mesmo. eu acho que é super bom a gente ter um primeiro passo. partindo que tem Isso outro. é o primeiro passo, Marília. Eles partiram hoje, Marília, pelo que eu estou entendendo, Marília, eles partiram sim da 10.850. Gente, Marília, esse é só o jeito que eles demonstraram, mas eles estão dizendo que partiram. Vamos continuar. Uma observação. O mapa de zoneamento já foi corrigido. O mapa que vocês tinham colocado não permitia diferenciar os verdes da zona 18. Então precisa publicar com o mapa que eu já corrigi, já passei para elas, tá? Tá certo, tá no slide. Que é o que está no slide. Próximo Tá, documento depois a gente está no altera. trabalho que eventualmente vocês já baixaram nos seus Eu não computadores. consegui baixar nada. Não dá para diferenciar o que é zona 18, o que é área verde, por conta de um ajuste de quanto que tinha que ser feito na hora de gravar. Aquele primeiro mapa ali, nesse slide tá ok, é isso? No documento o texto está muito. Você não vê visualmente, você não consegue ver o que é cada zona. A 18 com a área. Eu ia até pedir depois que vocês mandarem esse, porque eu fiquei bem. Pra mim é tudo novidade, assim, o mapa aí da zona. Só para mostrar mais ou menos onde está. Dentro do departamento do verde, do movimento sustentável. Embaixo, dados de conservação. APA de Campinas. Plano de manejo. Nossa senhora! Você vai ter que fazer. A gente mandou o link para vocês. Eu mandei Exclusivamente no WhatsApp, pra eu você, um esqueminha Ana. assim, DPDS, eu escrevi certinho, eu fiz um esqueminha. Eu mandei no WhatsApp, né? Falei que eu vim no CPM. Vários. Vai na página 6, você viu. Eu abri todo. Ah, não, isso do e-mail, mas do link. E daí tinha Aí, link. tá vendo? Tá tudo verde claro, ó. Não dá para diferenciar onde que é a zona 18, Você falou sexta-feira com a Mariana. Eu só tô falando que precisa corrigir a informação. Você não falou sexta-feira para a Mariana, da Marília? metodologia do trabalho? Quando juntam pessoas com cabeças diferentes, com experiências diferentes, é normal que vocês não entendam a nossa linguagem e a gente não entenda a linguagem de vocês. Nós tivemos um trabalho muito bacana com vocês, que foi o plano diretor. O plano diretor foi ao contrário. Vocês estavam coordenando a elaboração do plano diretor, a gente se esforçou demais para entender vocês e atender a linguagem de vocês, e a gente tentou colocar as questões ambientais dentro do plano diretor. Aqui no plano de manejo, vira a bola. Agora aqui, o plano de manejo é ambiental, predominantemente ambiental, a linguagem ambiental, a visão ambiental. E a gente pede para vocês, Marília, principalmente para você que poderia ser uma linguagem bem agressiva, tenha paciência com a gente, porque nós precisamos nos juntar e fazer um bom trabalho para que o pessoal do
podia ter sido publicado dessa forma. Tá? Precisava pelo menos ter sido discutido com a gente, que está causando mal-estar. Mas agora já foi. Vamos ver. Nós respeitamos o trabalho do plano diretor de vocês, não criticamos, tentamos ajudar o máximo que vocês Estou fazendo uma Andréia, mas construtiva, Andréia. Andréia, eu acho que não é só a Marília que está incomodada. Eu também, porque os prazos, eu me esforcei, juro por Deus, para tentar fazer a leitura nesse fim de ano, para poder chegar aqui mais atualizado, poder contribuir. Sabe o que aconteceu? Eu não consegui. Essa coisa de vocês disponibilizarem no site lá, escondido, não tá certo. Manda um e-mail no dia 24 de dezembro, quer dizer, tudo está relacionado com gente, os prazos, que vocês querem, de verdade. Nós trabalhamos dia 24 de dezembro. A gente trabalhou, publicou a tempo para poder mandar para vocês. Se dia 24 a gente estava aqui, dia 26 trabalhando, foi dia 25. Mas faz um mês. Hoje é dia 26 de janeiro, é só isso que eu não tô entendendo. Você não está entendendo mesmo, nem eu. Pois é. Nem eu estou entendendo nada, só muito calma. Então vamos encerrar. Porque nós vamos nos esforçar para nós nos explicar. Eu estou me esforçando também aqui para comprar, tentar ser amigável, mas que tá difícil, tá? Com a maneira, com a metodologia que vocês estão usando, tá bem difícil. Tá, então vamos fazer o seguinte, a gente pensa numa outra metodologia e volta a apresentar outro dia, senão a acho gente vai perder um então, tempo. Não, acho que então a gente recebe uma proposta de metodologia. Porque qual que era a ideia? A gente colocou no site um mês para avaliar e para a gente ter uma devolutiva. Então, quem está insatisfeito, então por favor, faça uma sugestão propositiva. Ó, eu sugiro eu faço uma sugestão propositiva. E a gente termina a apresentação. Quer falar? Não, você falar. Por favor. Então, gente, só quero colocar uma coisa. É possível, claro que é possível se chegar num alinhamento. Alguma coisa impede de que a gente se reúna uma outra vez? Que faça um ajuste de linguagem, de mapa? Essa é a primeira. Pronto, gente. Onde é que está o problema? Mas posso sugerir? Nós já estamos aqui. Sim, vamos até o final. Vamos ver, sabendo que eu estou entendendo, eu estou chegando agora, né? Então eu posso estar, pego o bonde andando, quer sentar na janelinha e tal, mas do que eu estou entendendo, a gente olhando aqui, a gente não vê essa correlação da lei da APA em si, mas eles estão dizendo que fizeram isso. Então vamos acreditar, eu acredito 100%, vamos ouvir com esses ouvidos. E depois a gente pode até, se quiserem, ajudar uma tabelinha, o que a lei hoje permite em termos de Constituição, que é uma linguagem que para nós é o nosso dia a dia, e o que está sendo proposto. Por exemplo, quando a gente olha lá o subsolo, o que é isso? Hoje não tem tipologia que permite subsolo. Qual é a ideia? É continuar não permitindo subsolo? Esse comparativo, para que todo mundo consiga entender. Mas por hora, só para concluir, eu acho que está muito bom. A gente começa a aprender como apresentar, inclusive, para audiências maiores e como lidar com esses conflitos, né? A gente, Marília, infelizmente, cometeu a mesma atitude de, às vezes, publicar um texto sem ter um ok. Recebemos várias críticas do nosso GT. Como você já publica o Caderno de Subsídios, o primeiro que a gente publicou, depois a gente começou. Tá, a gente manda primeiro para o GT, pede uma opinião e depois a gente publica. Mas são coisas que a gente vai trabalhando durante o processo. A proposta é ter aproveitamento do subsolo? Não é. Não entendi. Aí no slide passado. Voltando. Vai depender do setor em que está, porventura do uso, como é hoje. Só que são itens que nós... Vamos lá, gente. O que são os parâmetros? São itens que nós consideramos pertinentes serem colocados como subsídio que a parte ambiental gostaria para o pessoal da luz. Ponto. São esses itens. Nós dividimos em quais temas? Parcelamento do solo, edificações, vai entrar movimentação de terra, vai entrar mais uma série de coisas. coisas. Refletiram sobre Nós refletimos, nós temos alguns primeiros valores de todos eles. Não, nós de temos. subsolo específico. A gente acha que é permitido sim, tá? Na zona de maneira sustentável, no máximo um pavimento. Mas não tem essa zona de maneira sustentável. O setor de maneira sustentável, que é cruzamento ambiental dentro da zona. Não, mas nós vamos mudar de nome, isso aí vai ser. Área amarelinha, que tem menor fragilidade, cabe no aproveitamento do subsolo. Mediante estudo geológico no momento.
É isso que nós isso é o entendimento técnico nosso. Pode ser que, porventura, o pessoal que é do conselho fale, olha, por devido a experiências, que nós sabemos que a cada obra do subsolo acontecem coisas terríveis, blá blá blá, pode ser que não. Então a gente leva a questão social ou leva outra questão técnica, chama geólogos para conversar e fala, não gente, vamos cortar. O que tem hoje está ótimo, o que não tem mais não pode mais. Pode ser que sim, mas isso é um dos itens que nós queremos discutir. A área permeável do lote, então a gente mantém o que tem hoje. Ou aumenta ou diminui, são itens a serem discutidos. A gente nunca quer diminuir Você está listando aí o que a gente vai discutir. Tá bom, então vamos. Vamos lá. Para a movimentação de terra, nós teremos 3 itens pertinentes a serem analisados, tá? Qual será o volume mínimo de terra movimentada dentro de uma obra nova para permitir o processo de licenciamento ambiental? Existe uma crítica enorme quanto aos 100 metros cúbicos, que hoje é passível de licenciamento. A gente quer discutir se é pouco, se é muito, se tudo que for ter movimentação de terra vai entrar para licenciamento ambiental e por prefeitura ser proibido se for uma zona de fragilidade ou muito próximo ao recurso hídrico. Fala, ó, você vai ter que se virar para fazer sua obra, vai ter que fazer ela suspensa, vai ter que fazer com uma obra de engenharia maior, não vai poder fazer. Mas não seria volume máximo? Mínimo a ser necessário para o licenciamento. É para o licenciamento, ou seja, tem o máximo permitido sem licenciamento, a partir daqui tem que ter licenciamento. E dentro do licenciamento ambiental você vai ter todos os condicionantes Quantos necessários. caminhões são 100? Só 20. De 20 a 10, depende do tamanho do caminhão, é pouco. A grande crítica, Tereza, é o seguinte, como é metro cúbico, você imagina que se você tiver um terreninho de 250 metros quadrados, aqueles 100 de Souzas, você vai fazer um corte desse tamanho só para limpar o terreno, você passa de 100 metros cúbicos. Entendeu? E isso é complicado. Não estou falando que é ruim para o meio ambiente, pode ser bom para a zona que é a APA, mas pode ser que tem lugares que não sejam. Ou pode ser que tenha lugares que você cavou um buraco, você tem que fazer licenciamento. Sim. É isso que a gente quer discutir. A fragilidade do terreno. Exatamente, aí entra N fatores. E Então, aí entra no setor. A né? reflexão disso é totalmente em função do funcionamento do plano de manejo. E é por isso que é tudo que vai mudar tudo. E essa movimentação ela vai valer também, esse regramento para a zona rural. Né? porventura sim também. Não, porque hoje tem um regramento Hoje já vale no município para a como um zona todo. rural. Você sabe que vale nessa qual é o grande problema? Quando a pessoa vai fazer uma aprovação na Segurb, os técnicos da Segurb hoje internalizaram isso 100% de que se eles olham o que está na APA e que tem lá, quando você olha o porteiro, tem uma movimentação de terra, você fala, olha, vai lá no verde buscar. Então eles não aprovam um projeto de uma edificação familiar, uma multifamiliar que porventura não passa por licenciamento. Na zona rural, o que acontece? Muitos fazem Sem fiscalização. sem fiscalização, porque não tem aprovação do projeto urbanístico, tem uma aprovação do projeto agrícola, a gente não tem como estar em 100% do território, infelizmente, então se não tem uma denúncia, dificilmente alguém nos procura aqui para isso. A faculdade de Anhanguera está lá 10 anos e ninguém fala nada. Pode anotar aí movimentação de terra sem regramento, sem fiscalização para a zona rural. Deixa anotado, porque aí a gente já vai desenvolver essa Exatamente. questão. O outro vai aparecer no mural depois. Porventura, Eu não queria falar, não queria deixar assim, mas isso é uma coisa para compreensão. Aham. Então, o que vocês estão nos apresentando são as questões que vão ser analisadas ainda para ser definidas, para o parâmetro. isso, nós já temos, equipe técnica da SVDS, já temos esses valores que nós acreditamos. Só que vocês não trouxeram ainda Não aqui, trouxemos mas- ainda aqui, Porque porque a gente quer primeiro apresentar, mostrar para vocês, sentar com quem for necessário, da prefeitura, da universidade, o que tiver dentro desse prazo enxuto que a gente sabe que tem, para discutir. Por isso que a gente não trouxe, a gente quer falar quais são. E a nossa ideia era eu terminar a apresentação e deixasse mais uns dias para vocês falar, gente, faltou alguma coisa? Tem alguma coisa aqui que é exagero? Tem alguma coisa aqui que não cabe como parâmetro? Isso aqui automaticamente já está visto uma outra. Desculpa, pessoal, mas a gente só vai saber se é exagero ou não é se tiver... Não. Critérios. Os números serão discutidos, mas aí você pode falar para mim São como, os critérios. por exemplo, como as meninas alertaram, porventura o tamanho máximo do lote pode ser que não dê problema, então a gente tá bom. É legal, entendemos por quê, então tira de lá, não vamos bater naquilo. Ou porventura, não, olha, tem um negócio que vocês não colocaram aí, sei lá, taxa de ocupação, porventura, a gente discute um pouquinho mais na frente isso. Mas de repente isso é super importante, vocês não perceberam que é legal ter uma taxa de ocupação diferenciada na área. Então a gente põe um parâmetro e discute o valor. Vai ser quanto? 0,4, 0,5, 1, 2, 5, 10. É isso que eu tô vendo nas Entendeu? fotos, depois eu vou discutir. Tá bom, gente? É Mas acho isso. que tem uma solução, só não é esse que você tá. Tá.
Pode ser que essa questão minha seja superada, minha não, dentro do grupo, seja superada de outra forma, indiretamente. Se você for coeficiente de aproveitamento e a área construída, você automaticamente tem um tamanho do lote. Então, pode estar de outra forma. Tá? Áreas mínimas de terreno a sofrer intervenção também, se porventura este aqui aumente, que não é a nossa intenção, mas que aumente isso, mas que se a gente achar que o cara vai fazer uma limpeza no terreno, mas numa área enorme, pode ser que isso precise, ou por localidade, também de movimentação, e também alturas mínimas de talude para corte e aterro também que for feito, se vale a pena entrar nesse parâmetro ou não. Existem só para esclarecer um pouco do que foi esse processo da metodologia, assim, que eu falei que a gente calculou 10.850, a gente se dividiu em grupos, aí eu lembrei que tem essa tabela que a Estrela colocou o que é vigente na 10.850. Em cada zona, qual é a declividade, qual é a área, qual é a testada, quais são as categorias de uso, quais são as ocupações permitidas. Isso foi só para aquele começo que o Gustavo escreveu, até fazer rodar esse papel. Sobre movimentação de terra, fui eu que fiquei olhando para isso em algum momento junto com a geóloga. O que a gente fez? O que vale? O que dá na legislação agora? O que vale? É bom? É ruim? Que tipo de licenciamento a gente tem? Precisamos abordar só esses 3 itens. E aí a gente vai trabalhar em cima de cada uma das zonas. Aí a gente vai ver, por exemplo, na geoambiental, está escrito exatamente assim no texto, que a gente tem que fazer muita simulação. A gente está lá pegando um monte de coisa do diagnóstico do planejamento, assim, é mais frágil por causa da atividade, isso impacta se eu movimentar quanto de terra. Então eu vou ser ultra restritivo na geoambiental, estamos vendo se dá para ser ultra restritivo em alguns pontos. É esse tipo de pensamento que a gente está tendo, mas assim, a ideia básica é só isso. É nisso, quer dizer, vai ter número definindo, regrando com essa cara, e o que implica na vida de cada um é só nesses 3 itens. Para evoluir. Sim, e para puxar todo esse novo diagnóstico. Sei lá, né? Só para ter aquele papel desse cara tão bonito, tão organizado. Eles estão todos digitalizados já, tabelados, tudo. Para regularização fundiária, tá? Parâmetro, entre aspas, ideia da Secretaria. É resgatar integralmente as APPs. Tá? Delicadíssimo, não sabemos se vai ser possível, tem que alinhar junto com o pessoal da SEAB, mas a gente entende o que é permissível no restante do município de ocupar até 10 metros, até 5 metros, a gente acha que para a APA, pelo menos algumas regiões não deveriam ser assim. Se vai ser socialmente aceitável, se vai ser tecnicamente viável, nós precisamos também discutir. Aqui até a gente adiantou um pouquinho para essa opinião já, tá? Mas está escrito no regramento, já no zoneamento, no regramento do plano de manejo, que é proibido a regularização fundiária. Proibido a utilização de ocupações. Em algumas áreas. Em algumas áreas, é. Em áreas, exatamente. E tem, sim. Porque tem algumas áreas que podem, então a gente tem nas que puderem, vamos deixar, não vamos? É uma coisa a ser discutida também. Então, tem áreas, por exemplo, lá no Jardim Conceição, que já estão regularizadas em APP, que são áreas que eventualmente são sujeitas à inundação. Então, existem já conflitos de áreas que já estão regularizadas. Isso aqui talvez seja um dos mais complicados juntamente com a parte da habitação. A gente sabe disso. Eu primeiro vez que eu abro a boca, Maria. Gente, vamos lá. Isso constar o nosso trabalho, que temos que avaliar. Exatamente, tem uma coisinha mais pra frente que vai falar exatamente sobre isso. Que o que nós propomos é para tudo, tá? Zonas de empreendimento de interesse social. Mesma coisa, centro de habitação, mas também junto com o MCC, juntamente com os interesses, com o GEAPA, com tudo, para ver como será tratado isso. Via ZEIS, via lugares, via parcerias, via nova lei da Coab adaptada para a APA, tudo isso é uma coisa que a gente também tem que lidar com isso nesse ponto de proposição para a lei futura, obviamente. Tá? Loteamentos fechados, fechamento de loteamento, cheio. Tá? Ainda não houve consenso do critério para definir essas áreas, nem os eventuais parâmetros que regrarão, se for autorizado, se o grupo de trabalho entender que loteamento fechado nunca mais. Ah, vai permitir? Não vai? Vai fechar de outra forma? Vai fechar quando não for APP, justamente para todo esse problema? Coisas que podem ser discutidas. A gente sabe mais ou menos qual vai ser a opinião do grupo, mas é um que a gente tem que abordar no trabalho. Tá? Porque
Bom, eu estou trabalhando nesse Tem que abortar, regrar e fiscalizar. E a partir de agora isso tem que valer para todos. Exatamente. Essa que é a ideia. Exatamente. Só que na prática é bem complicado. Super. Mas a gente tem que colocar, mesmo que lá na frente alguém fale, não se mete nisso ou não faça Começar a demolir o que está errado, aí funciona. No mundo ideal, poderia se demolir. Não, é que você no penal do Brasil a lei não vai até o fim. Só no cível, aí ninguém, aí por isso que não dá. Nós temos que mudar lá em cima. Bom, muita coisa, nós temos que mudar lá em cima. Aí, gente, só para também falar para vocês um pouquinho de como a gente quis tratar umas novas questões de uso já, também preliminarmente, tá? Então existem alguns usos, acho que estão todos aqui carecas de saber do habitacional, que são definidos como atividade de habitação e ou convívio familiar, divididos em unifamiliar e multifamiliar. São apenas algumas conceituações para falar o nosso item, tá? Quando for comercial, atividade socioeconômica que consiste na compra e venda de bens, seja para usufruir ou revender. Novamente uma definição bem simplesinha só para a gente se situar, podendo ser atacado e varejo. Uso de serviço, né? Isso aqui está basicamente o jeito que está a nossa luz hoje. Nós pegamos praticamente todas as tipologias que estavam lá e só agregamos ela, tá bom? Então existem os serviços, em geral, os ensinos privados, as pesquisas privadas, esporte e lazer, hospedagem, saúde, manutenção e reparo, pessoais, administrativos e escritórios técnicos. Armazenamento. E daí cada um daqueles itens a gente vai estabelecer exatamente isso. Para cada um desses itens a gente entende que tem que haver um regramento para isso. Hoje quem dá é a luz, nós queremos uma proposta que não é muito diferente do que já existe, mas que para o meio ambiente vai ajudar na definição da ocupação, do uso do solo. Tá? Por quê? Fala aí. Tá. Por que isso? Porque a... Não, peraí, vamos avançar mais um pouquinho, eu vou entrar. Não, mas eu acho que a Maria vai colocar aqui, vai dar uma contribuição da Maria de hoje de manhã, né? Que era para compatibilizar com o que vai ser na nova luz, mas é que a gente não sabe ainda como é que vai ser. Sim, com toda certeza. A gente quer que seja uma nomenclatura só. Mas que são várias coisinhas. Eu só queria, eu lembro que eu falou que está confuso, isso tudo está lá na tabela, parecendo de um jeito confuso, por quê? As nossas conversas, elas se apegaram pelo serviço, porque por serviço é possível mensurar impacto. Existe licenciamento de esporte, lazer, de hospedagem, a gente tem alguns parâmetros que a gente mensura impacto. As atividades, isso, esses usos todos aí, dá para mensurar impacto. E aí pode ser que a luz seja feita por incomodidade, que é de outra forma, em função do contexto urbano, é de outra forma. Mas eu acho, isso é a Maria falou, a gente precisa se preocupar com compatibilizar, isso vai ficar igual. Só que eu acho, já evoluindo o pensamento de sociologia, que a gente tem que continuar nessa lógica exatamente em função de medir impacto e de que nossa lógica é só ambiental. E aí, se a gente seguir usando esses usos e falar, não, então esse porque tem tanto de resíduo, esse porque tem tanto de poluição sonora, a gente coloca em uma classificação diferente. Exatamente. É só isso. Aí a tabela está só lá, Porque a seja a partir dessa classificação de 2031. Aí, eu sugiro que vocês partirem de uma classificação mais ambiental. A gente Nós fizemos. Vai confundir partidas da classificação que não vai valer mais. Você sabe com por quê? certeza isso não vai. Sabe por que a gente trouxe isso? Eu Vou falar uma coisinha, gente, que eu vou repetir quantas vezes for necessário para todo mundo não nos entender mal. Para o meio ambiente, tá? Para o meio ambiente, o que importa é o impacto ambiental feito pela edificação e depois pelo uso dela. Vamos lá, eu quero construir uma casa, ou melhor, uma construção, tá? No primeiro momento, você tem o impacto ambiental da construção, intervenção em área permeável, blá, 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 o resíduo, tudo aquilo lá, tá? Se o cara está construindo para morar lá dentro, ou dentro da mesma área, para fazer uma clínica médica, pro meio ambiente, o momento da construção é igual. E a gente entende que a operação do que vai ser feito lá dentro, que é o uso, pode sim trazer mais ou menos impacto. Se é uma atividade comercial, uma atividade industrial de pequeno porte, se é uma clínica, se é um instituto de radiologia. Então, dentro disso existe um impacto. Mas por que isso? Eu não sei se nós interpretamos errado a lei,
parece que assim, se você tem uma taxa de ocupação diferente para cada uso. Que permite, por exemplo, 50% de ocupação do lote, quando você tem um uso habitacional, ou quando for um uso misto, permite 75%. Para cada categoria. Para cada categoria de uso. Então, quer dizer, é um pouco de absurdo, porque a taxa de ocupação influi diretamente na metragem quadrada construída, certo? Não, você pode construir para cima. Aí, no caso da APA, sim. Você tem a limitação. Exatamente. Não, mas os dois é uma vez área do lote, mesmo na APA. O coeficiente tem também um outro índice, que é o coeficiente. Então, na prática, permite que seja construída uma área maior se ela vai ter um uso misto do que um uso habitacional. Não, os dois chegam uma vez a área do lote. Os dois, o coeficiente de aproveitamento é 1. Só que você faz ele menorzinho. Menorzinho assim ou assim, aí você perde permeabilidade. Não, mas porventura você mas então, você chega na mesma, aí o local. térreo seu é maior que o de cima, entendeu? Porque somando dá uma vez. Então a gente não faz sentido. Isso, cara, ele tem que poder ou não poder. Se a gente acha que ele só pode ocupar metade do lote ou o lote inteiro, de acordo com o impacto ambiental. Claro que existem justificativas urbanísticas para isso. Não vou falar que não. Eu acredito que tem alguma coisa de paisagem, qualquer outra coisa do tipo, mas para o meio ambiente não. Então a gente entende que lá dentro, desde que seja permitido o uso dele, as regras são as mesmas. Ele vai construir até um máximo de área construída, o máximo de ocupação do lote. Mas e a área permeável? Vai ter também. E a área permeável dele, mínima que ele tem que deixar, independe do uso. Mas como assim independe do uso? O uso dele só vai ser permitido dentro de alguns critérios que nós estamos propondo aqui. Então essa distinção de ser habitação familiar, ou comercial, ou de serviço, ou industrial, acaba, pelo menos com o meio ambiente, no tamanho do que ele vai fazer lá dentro. A gente é uma coisa, a gente reflete muito. Eu acho que esses critérios ambientais, eles precisam se casar com os critérios de cada zona. Por quê? Senão vai ficar uma coisa muito complicada de administrar. Sim, com certeza. Esse é o objetivo. Tem que sobrepor e casar com esses setores que a gente está propondo, que considere também o tipo de ocupação. Com certeza. Se é o setor predominante de ocupação. Por isso que eles desenharam os setores, para a gente poder enxergar o que tem por de baixo exemplo, ali. Se naquele setor ele pode construir até 2 mil na prática, ele pode fazer o que quiser lá dentro. Não estou criticando. Não, mas eu estou reforçando isso. Mas foi super difícil, Fica Maria. difícil para falar em permeabilidade para cada uso se você não falar dentro da zona. Sim, onde é que vai ser diferente. Pode ser que algum parâmetro seja igual, alguma coisa aqui igual a alguma coisa aqui, mas não vai ser tudo igual. Inclusive, eu não sei como é que está a lei de uso lá agora, mas o trabalho que a FUPRA apresentou, os parâmetros construtivos eram relacionados à zona, como é em São Paulo, em várias cidades, E hoje é e assim, não no tipo de ocupação. Hoje é pelo tipo de ocupação. Então, se você for fazer uma construção residencial, você tem que ter 50% de taxa de ocupação embaixo. Ou seja, hoje é terreno de 500 metros. Você tem que construir no máximo 250 embaixo, 250 em cima, para chegar ao máximo de 500. Agora, se você for um comércio, você faz 65% embaixo, portanto, só 35% em cima, para chegar na mesma metade. A lei de uso, inicialmente proposta, ela falava nessa região, a taxa de ocupação, ou seja, nessa zona, a taxa de ocupação é tal, o coeficiente de aproveitamento é tal para todo mundo. O que diferenciava pelo tipo de ocupação é o tamanho do lote aí em cima. Um shopping, um lote máximo de certo tamanho, um condomínio de certo tamanho, mas esses parâmetros seriam os mesmos, faz mais sentido. Então, isso requer mais. E aí, não sei como é que tá, mas... né? Então, isso para nós é uma boa notícia. Porque a gente já pode, talvez, ir imaginando, é que mesmo essas grandes zonas que a gente tem hoje, residencial predominante de média densidade ou de baixa, a gente pode ser que a gente setorize elas. Sim. Né? Pode acontecer. Isso seria um trabalho produtivo para quando eles vierem com o zoneamento, a gente dizer, olha, mas aqui esse zoneamento tem que setorizar. Né? A gente não quer fragmentar muito, mas talvez uma setorização seja necessária. Isso vai ser difícil pesar o quanto, mas vai ter que levar em conta assim. Por exemplo, aquela região norte que vocês colocaram a grande fragilidade lá ao norte, ela está no mesmo zoneamento de baixo do plano atual. Então, de repente, aquela lá de cima, se bem que já está ocupada, né? Mas tem teoricamente, alguma coisinha tem para fazer. Teoricamente, ela teria um zoneamento talvez mais restritivo.
exatamente essa nossa ideia. Tá? Aí, então existem as indústrias também, né? Que elas se dividem em bem de produção, que pode ser extrativista ou bem de capital. Pode ir? Aí, o uso industrial seria bom classificar pela tabela de ideias. Não sei, alguma tabela que fosse mais pro lado ambiental. Sim, não, nós vamos ter uma resolução. Vou falar. Pode passar, por favor. E aí os bens de consumo duráveis e não duráveis. Tudo isso. E os usos especiais também. Então a gente pensa em parâmetros específicos para postos de combustíveis, cemitérios, estacionamentos e aluguéis de veículos, que são grandes áreas abertas, que há uma impermeabilização muito grande, a gente não quer tanto isso. Aterros de inerte com compostagem e ecopontos. Então, parâmetros dos estacionamentos a gente quer, né? Porque a gente quer os bolsinhos. A gente também, seria maravilhoso, só que até quanto a gente pode permitir que se impermeabilize grandes áreas. Então tem toda uma discussão que a gente quer. Pode ser 6, 10 impermeabilize. Então, esse é um grande dos dilemas nossos, né? Porque se você fala que vai fazer em brita ou qualquer outro tipo de material que supostamente é permeável, existe uma comatação, que é aquela compactação que depois de um ano é como se tivesse cimentado. Ao mesmo tempo, você não pode exigir que o cara faça um piso elevado, tablado, para aguentar caminhão que vai entrar, que é uma coisa que também viabiliza qualquer atividade. Então, também tem um regramento, a gente quer também regrar dentro do que a gente entende que ambientalmente vai favorecer. Ângela, por favor. Bom, agora vamos lá. Do ponto de vista ambiental, então a gente falou lá que supostamente o cara, estando dentro do que a gente entender como parâmetro do meio ambiente, ele pode construir e pode fazer lá dentro. Desde que ele não faça, por exemplo, uso de explosivo, combustíveis inflamáveis, eletrodeposição, decapagem química, uso de caldeira, manuseio de amônia, todos esses itens aqui, independente se é indústria, comércio ou serviço. Tá? E de onde veio essas questões aqui? Tem uma resolução SMA de 2012, se eu não me engano, que fala sobre atividades poluidoras do meio ambiente. Então ele traz uma série de atividades, ele vai um pouquinho pelo CNAE, que é a Divisão Econômica do Brasil, né? Só que às vezes ele está no grupo, às vezes está na divisão, às vezes está na atividade, mas são questões que eles acham que poluem o meio ambiente. Aí você fala, mas existe o licenciamento ambiental devido ao controle? Existe. Só que a gente não pode arriscar que tenha um acidente na APA, por exemplo, com o uso de chumbo. Ô Gustavo, mas eu acho que toda essa questão aí já é meio consenso também. Não sim, pode, sim. não tem nem o que discutir. Mas hoje pode.